Opa, isso aqui é urgente. A temperatura da crise entre Brasil e Estados Unidos acabou de subir. Vamos começar com isso aqui, ó. Então assiste aí comigo. A gente sabe que no seu relatório o senhor deixou de lado ali uma equiparação de facções criminosas a grupo terrorista. A minha pergunta é, por que então não apenas endurecer as penas dentro da própria lei das organizações criminosas? Por que mexer na lei antiterrorismo? Uma excelente pergunta também, porque eu pergunto para vocês, e vão pegar um caso prático, que nós tivemos um pouco antes da nossa gestão, final do ano de 2022, lá em Araçatuba. Inclusive, essa é uma tipificação penal que consta no artigo 2A, dentro da Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, que mais de 20 indivíduos alugaram 10 veículos blindados, fuzis 762, mais de 100 quilos de explosivos. Eles explodiram várias agências bancárias, atiraram em policiais, feriram policiais, fizeram com que membros da população, sociedade civil, eles utilizaram como barreira humana para que eles pudessem avançar no território. Foi uma cena literalmente de guerra e que no dia seguinte as aulas de todas as escolas na cidade de Araçatuba foram suspensas. Por que eu estou pegando esse fato específico? Porque isso levou um pânico na sociedade local, na cidade de Araçatuba, no estado e até mesmo no Brasil, porque isso foi amplamente divulgado. Então, eu estou fazendo uma equiparação por lesividade. O que isso significa? Que mesmo não sendo considerado um ato terrorista, porque terrorismo no Brasil, de acordo com a Lei 13.260, tem que ser praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, mesmo não estando dentro de um ato terrorista, ele causa o mesmo dano social como se fosse um ato terrorista. Por isso, a inclusão e a tipificação nesse artigo 2A. E além disso, nós estamos aumentando a pena de 12 a 30, que era mínimo 12, máximo 30 anos dentro da lei de terrorismo, para 20 a 40 anos de punição para quem comete esses crimes, como esse que eu mencionei, do Novo Cangaço, como o domínio de territórios que acontece no Rio de Janeiro, como a exploração econômica de internet, de água, de energia, que também acontece em várias comunidades do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, a equiparação é o dano que causa na sociedade como se fosse um ato terrorista, porque de fato leva terror e pânico para a população que sofre as consequências gravíssimas desses domínios de territórios e desses crimes graves. Além disso, o cumprimento de pena é aumentado de no mínimo 40% para no mínimo 70% em regime fechado. Tenho certeza que vai ser uma grande punição para aqueles que cometem esses atos aí que causam horror na sociedade brasileira. Reivindica atenção a esse efeito desigual da crise climática. E o documento conceitua isso. Diz o seguinte: o racismo ambiental são políticas e práticas que resultam em exposição desproporcional de pessoas e comunidades, incluindo afrodescendentes e indígenas, a riscos climáticos e danos ambientais. É um reconhecimento de que os efeitos dessas mudanças climáticas, dessas crises, eles se dão de forma assimétrica, desigual, penalizando mais comunidades já vulneráveis. Sexta-feira, o STF começa a tirar oficialmente Eduardo Bolsonaro da eleição de 2026. Há uma chance bem grande desse julgamento terminar antes da data de registro eleitoral, 15 de agosto, né, da candidatura. E toda aquela coisa que o Eduardo fala com relação a não, vou ser candidato a presidente da República, ou mesmo ser candidato ao Senado por São Paulo, vai por água abaixo, que na hora que ele for condenado, né, por conta desse crime, ele vai ficar inelegível, né? E aí essa inelegibilidade, né, vai garantir que ele perda, inclusive, né, todos os privilégios que ele tem como parlamentar hoje. Hoje por quê? Porque a Câmara dos Deputados, apesar dele estar lá em alto exílio no Texas, a Câmara dos Deputados não caça o mandato dele. Apesar dele estar faltando, ele não caça o mandato dele. Você, minha amiga, meu amigo, que tentar faltar ao trabalho por uns 200 dias, o que acontece? Vocês vão ganhar um cafuné do seu chefe? O seu chefe vai dizer, não tem importância, você é bonito, né? Você é lindo, você é importante. Ou você vai tomar uma carta azul e um pé na bunda. É o que vai acontecer, né? Então, o que acontece não acontece com o Eduardo Bolsonaro, quem está pagando o salário dele, inclusive, é vocês. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês lembram do caso do Talhaferro? Sim. Do Eduardo Talhaferro. Tu me esquece, hein? Não, Talhaferro. Agora, o Talhaferro,
ele vai ser condenado pelo próprio Moraes. Então, meus amigos. É que nem o ministro, ele se julga. Não tem como isso. O caso que ele é o... Não. Ele vai se julgar. É juiz dele mesmo. Dele mesmo. É um novo. Você não chama um juiz. Eu me defendo. É uma nova modalidade. Isso. E a gente não pode contar isso no mundo, porque as pessoas não vão entender. Elas não conseguem entender a nossa sofisticação. Se você sair para qualquer país do mundo e você falar, olha, sabe que lá no Brasil... Como é que funciona lá? O juiz, que você vai... Tem um tribunal, né? Tem um você juiz. tribunal, você fala assim, no Brasil... Derrubou o site, eu sei. No Brasil, se você vai conhecer uma nova modalidade. Como é que funciona? O juiz se julga. Ele fala, olá, eu tenho um processo aqui contra mim mesmo. Olha, isso é um absurdo que vocês estão falando de mim e tal. Eu vou julgar e E tem chance do juiz que está julgando ele. Eu vou me absolver, porque isso aqui é um absurdo. E ele se absolve de algo prende o cara. que ele está. E ele prende quem o acusou. É tipo no futebol, o juiz dá o pênalti e ele bate. Isso. Ele bate o pênalti. Muito bom. Vamos aplaudir! O cara pega, mostra um e-mail. Homenagem ao juiz. É o que vai acontecer com a primeira turma que formou maioria para tornar o Eduardo Talhaferro agora, exatamente como o TP vai colocar agora. Ele é o ex-assessor do Alexandre, para quem não lembra da história, a gente mostrou várias vezes aqui, e ele, Albeta, tinha um WhatsApp com informações sigilosas. Sim. E lembra que tinha a turma da rede social, do Twitter? Sim. Fala, vai nesse cara, vai no outro. Isso. Não, é isso que ele diz, o Talhaferro. Sim. Vamos aguardar, porque o voto é do ministro Flávio Dino. A esperança do Lula é Rússia e China. Eu mudo o meu nome se o Lula tiver o apoio de Rússia e China quando o Trump botar o pau pra torar. Eu mudo o meu nome. Vamos falar um pouquinho então do Lula, acho que dá tempo tranquilo da gente falar do Lula que deu um pulinho, saiu de Belém, deu um pulinho na cidade de Santa Marta, na Colômbia, para participar daquela cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe com a União Europeia. O objetivo principal do Lula nesse encontro era prestar solidariedade ao ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. E ele criticou, claro, os Estados Unidos. O Lula, sem citar nominalmente, sem citar diretamente o presidente Donald Trump, disse o seguinte, o Lula, tem até essa fala aí, mas eu vou poupar a turma de ouvir a voz do Lula, eu mesmo vou ler. Ele disse o seguinte, a ameaça do uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime, violando o direito internacional. E não à toa, né, durante a semana passada, o Nicolás Maduro agradeceu ao Lula pelos esforços do petista pela paz. No crazy war, no crazy war. O Lula é o próximo alvo, né? Isso para mim... Peace forever. Peace forever. Peace forever. No Peace crazy forever. war, no crazy war. Então, o Lula é o próximo alvo, né? O Maduro, para mim, já é evidente. A Rússia está em maus lençóis. O Roskomnadzor, acho que é assim que se pronuncia. O Roskomnadzor. Roskomnadzor é uma união na Rússia, é como se fosse Anatel, TSE, Ministério da Censura, tudo junto. É o comitê responsável, lá, né? A agência estatal responsável pela censura. E ela está indo longe demais. Então a Rússia pode perder o acesso à internet globalmente. Isso já está sendo discutido. A internet ela é dos Estados Unidos. Eu já expliquei isso algumas vezes. O pessoal que já é mais antigo da timeline sabe. Todo endereço de internet, quando ele vai assim, .com, .es na Espanha, .ar na Argentina, .com.br no Brasil, não importa se é site do governo, não importa se é agência estatal de inteligência, por exemplo, CIA.com, ou o serviço de internet, o site do FBI, todo endereço de internet, ele não termina com o que você está vendo. Então, se é .com, tem um ponto depois. Se é .com.br, tem um pontinho depois. Esse pontinho depois, ele significa que aquele endereço de internet é sustentado, em última instância, por um conglomerado de empresas e Estado aqui nos Estados Unidos.
Então, a internet, ela é americana. Ela não é tão livre quanto as pessoas pensam. O Lula é o próximo alvo, porque ele já se mostrou, com apoio a Alexandre de Moraes, alguém que quer tentar controlar a internet internamente no Brasil. Alguém que tentar não, né? Alguém que quer controlar de modo absoluto a internet no Brasil. Por quê? O Bolsonaro é o ponto de virada do meio de comunicação político no Brasil. Donald Trump em 2016, Bolsonaro em 2018, e o que a gente viu? A substituição da TV, do rádio, do jornal impresso para a internet. Isso já havia acontecido por meio de debates culturais, debates inclusive políticos, e o resultado eleitoral pela primeira vez aconteceu com o Bolsonaro. Por que eu estou dando toda essa volta para explicar essa loucura que o Lula está fazendo? O Lula já deixou claro que ele quer ser alvo do Trump, ele já botou isso na testa dele. Ele não freia, ele não para, ele quer continuar colocando um alvo na testa dele. Eu pergunto a você em casa, você acha mesmo que ao pegar o Maduro, ele não estará com um bilhete do Lula no bolso dele? Isso é uma figura de linguagem, óbvio. O que eu quero dizer é, ao pegar o Maduro, o Trump vai ver as conexões que a máquina burocrática precisa para que algo seja feito contra o Brasil. O Lula sabe disso. Então vou repetir. Embora a administração americana sabe que o Lula é o criador do Foro de São Paulo, que o Lula, ao criar o Foro de São Paulo, tinha as Farc como membro que participou da criação do Foro de São Paulo, e o narcotráfico, etc., a autoridade americana sabe de tudo isso. Faltam alguns links, ou seja, algumas ligações burocráticas que possam realmente mostrar Lula e o narcotráfico latino-americano é uma só coisa. O Foro de São Paulo e o narcotráfico latino-americano é uma só coisa. Faltam links burocráticos, inclusive internos no Brasil, que comprovem que o Lula e o terrorismo estão de mãos dadas. À medida em que isso está se aproximando, ou seja, esse link burocrático, faz com que o Lula e o establishment brasileiro acelerem todo o processo ditatorial no Brasil para poder depois usar isso como desculpa, dizendo, olha, nós estávamos socorrendo o povo pobrezinho do Brasil, por isso que o Trump está fazendo essa maldade com a Venezuela e conosco. Então o Lula é o típico criminoso que precisa acelerar com a retirada do dinheiro do banco, levar esse dinheiro para algum lugar e justificar que a polícia está correndo atrás dele porque ele está levando um pirulito para alguma criança. Então ele vai pegar o dinheiro do banco, vai botar o dinheiro em casa, vai pegar esse dinheiro, comprar pirulito e distribuir para as criancinhas, para quando a polícia chegar, para dizer, ó, você roubou esse dinheiro. O Lula vai querer usar a imagem de alguém que estava dando pirulito, sorvete, comidinha para crianças pobres e carentes. Ele sabe disso. Então ele precisa criar um subterfúgio e por isso ele está acelerando toda a maldade que ele pode fazer contra Bolsonaro e as outras vítimas do Alexandre de Moraes, que estão ou no exílio ou internamente no Brasil. As pessoas que estão no exílio estão dando um trabalho muito grande para Lula e para Alexandre de Moraes. Você imagina se o Bolsonaro já estaria preso se Eduardo não estivesse aqui. Porque como é que você poderia mostrar o que está acontecendo no Brasil se até alguns políticos que se dizem apoiadores do Bolsonaro não querem falar do Bolsonaro preso político? Como é que você explica isso internacionalmente? Se o Eduardo não estivesse aqui, isso não poderia ser feito. O Lula, ele sabe muito bem que agora ele precisa criar um tipo de antagonismo com o Trump, colocando o Trump como malvadão, capitalista, cruel, que está querendo usar a grande potência militar e econômica dos Estados Unidos para poder abafar o pseudo-sucesso dos pobrezinhos, coitadinhos que estão na América Latina. O Lula vai acelerar. Então, para quem acha que, não, Alan, esse negócio, vamos falar de Tarcísio é um bom nome, e que não sei o quê, vocês não têm ideia. O Lula vai acelerar o processo revolucionário no Brasil. Ele não pode pisar no freio,
ele não pode diminuir marcha, ele só pode acelerar. Acelerar, acelerar e acelerar. Por isso que Cláudio Castro, com o trabalho que ele fez no Rio de Janeiro, junto com o Flávio Bolsonaro e o governo americano, que ninguém duvida, eu não tenho provas disso, mas eu não duvido que o governo americano ajudou estrategicamente as autoridades policiais do Rio de Janeiro a enfrentarem esses narcotraficantes. Todos eles sabem, né, que esse fator Cláudio Castro, né, cumprindo aquilo que o Flávio Bolsonaro já queria há muito tempo, que o Jair Messias Bolsonaro queria há muito tempo no Rio de Janeiro, esse fator Cláudio Castro, somado ao time do fator Tarcísio contra o PCC em São Paulo, é um problema para ele. Porque se você tirar o que foi feito em São Paulo contra o PCC e o que foi feito no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, o que o antipetismo tem feito de efetivo? Diz para mim, cita um exemplo de efetivo. Reclamar na internet por falta de liberdade. Eu não tô sendo injusto com a direita, mas tirando a efetividade das ações contra o PCC em São Paulo e contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, a direita só está reclamando de que não pode falar. E que não pode falar em eleição, não pode falar depois das eleições, não pode falar, não pode falar, não pode falar. Só que esse não pode falar, ele não toca o coração do povão. Eu falei para uma pessoa, que eu prefiro não dizer o nome, mas que esteve aqui em Orlando, uma pessoa grande no Brasil, tá? Ela disse assim, que convença o Bolsonaro que o Tarcísio é o melhor nome, que não sei o quê. Eu virei para essa pessoa e falei assim, vocês não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. O problema do Brasil hoje não é uma disputa entre direita e esquerda, onde a direita precisa ter espaço para falar e assim ela vai convencer as pessoas e a esquerda vai ficar tristinha no outro canto, dizendo, eles venceram a gente no debate. Não é isso. O problema do Brasil hoje é, você tem a esquerda utilizando-se do narcotráfico para desestabilizar a sociedade como um todo, colocando medo nessas pessoas. E aqueles que quiserem acreditar na força do braço armado do Estado, sejam colocados em ônibus, levados para campos de concentração e sejam presas, sem crime. E aqueles que ousarem questionar também sejam presos. Então você vai ter medo de 2 fuzis, o fuzil do Estado e o fuzil do narcotráfico. O PT conseguiu isso. Fez com que as pessoas tivessem medo de qualquer pessoa que estivesse armada. Se ela está armada com crime, dá medo. Se ela está armada com o Estado, ela vai obedecer ao STF e ao Ministério da Justiça do Lewandowski, que antes estava na mão do Flávio Dino. Só que o povo entende o que é ter medo de armas. O povo entende o que é ter medo de narcotráfico. O povo entende o que é ter medo de crime organizado. Pessoas, parentes mortos. As pessoas entendem isso. Ela não quer saber de George Soros, ela não quer saber de globalismo, ela não quer saber de socialismo, comunismo, tese, mais-valia de Karl Marx, é bom ou ruim. Ela não quer saber de escola de Frankfurt, ela não quer saber de nada disso. Se ela souber que ela não pode sair da igreja e ir para casa porque ela vai morrer, e alguém vai dizer para ela assim, eu quero parar isso, ela vai entender. Isso o povo entende. Imediatamente. Sim. O Lula, ele quer transferir esse medo da morte que as pessoas têm, transferir isso como causa, né, PT e narcotráfico, ele quer mudar a causa. Os marxistas são mestres em fazer essa inversão de sujeito e objeto, causa e efeito. Então, como o narcotráfico, unido ao STF, unido ao PT, está colocando terror na população, o Lula quer inverter essa imagem jogando para os Estados Unidos. Ficou complexo? É mais ou menos assim. O mesmo medo que você tem do narcotráfico, da PF do Moraes e do exército do... Qual é o nome daquele general canalha lá que cometeu perfídia? Esqueci o Dutra? Dutra. Se você tem medo do exército do Dutra, do narcotráfico, do PT e da Polícia Federal do Alexandre de Moraes, eu tô com vocês, porque eu tenho medo do exército do Trump. Ele quer inverter.
Ele quer colocar a si próprio como representante do Brasil, como se o Brasil como um todo estivesse sofrendo na mão do Trump o que os bolsonaristas sofrem na mão do PT. Por isso que ele quer acelerar. Ele tem que provocar o Trump nesse exato momento. Ele tem que falar assim, olha, não, o Maduro está sendo injustiçado, isso é um absurdo. Porque qual é a esperança do Lula? E aqui eu não vou dar muita dica, não. A esperança do Lula é Rússia e China. Eu mudo o meu nome se o Lula tiver o apoio de Rússia e China quando o Trump botar o pau para torar. Eu mudo o meu nome se o Lula tiver apoio de Rússia e China, militarmente falando. Quando eu falo militarmente, é guerra de quinta geração. São todos os aspectos. Eu mudo o meu nome se o Lula tiver apoio de Rússia e China. O Maduro não vai ter e ele não vai ter. Então eu só espero que o Lula continue falando merda. Continua falando merda, que a gente quer Bolsonaro solto, a gente quer todas as vítimas do 8 de janeiro soltas, nós queremos todas as vítimas de todos os inquéritos soltas, e aí o pau vai torar. É engraçado que você sofre processo no Brasil, né? Se você associar o PT com crime organizado. Só que daí você para pra olhar. O PT ele faz parte do Foro de São Paulo, dos fundadores, etc. Aí, quando o Fernandinho Beiramar ele fugiu para não ser preso, ele se abrigou no meio da floresta. Quem protegeu o Fernandinho Beiramar? Vocês lembram disso aí? As Farc. As Farc, sim. As Farc. As Farc é membro de qual organização? Do Foro de São Paulo. Então será que é nós falarmos que o PT é ligado ao crime organizado, que é associar eles com o crime organizado, ou eles realmente são associados? Que fizeram parte ou fazem parte de uma mesma instituição internacional. Então, assim, é só para as pessoas entenderem a magnitude. Tanto o As-Farc, que protegeu o Fernandinho Beiramar, mesmo estava no Foro de São Paulo, que é a mesma organização que o PT fazia parte, fundou. E dizer isso não você não precisa acreditar em mim, não precisa falar, tá criando pesquisa. E tudo isso é verdade, tudo isso é público. O Foro de São Paulo é público, você pode saber que ele existe, é fato. E eles falavam lá atrás já que todos seriam presidentes, e viraram presidentes mesmo. E várias dessas e as democracias degringolaram depois desse plano que foi traçado lá atrás. Venezuela só existe hoje porque lá atrás houve uma organização da esquerda internacional, inclusive ligada ao crime organizado e a facções, para tomar o poder. E tudo isso não é narrativa, tudo isso é história. Basta pesquisar. Eu vou indicar de novo dois livros que eu já indiquei aqui algumas vezes para confirmar tudo isso que o Pavanato falou. O primeiro é o Hugo Chávez, O Espectro, do Leonardo Coutinho, que mostra tudo, de que maneira o Foro de São Paulo está envolvido com o tráfico de drogas, com contrabando de armas, com tudo que há de pior na face da terra. E o outro livro é do meu grande amigo Silvio Navarro, é o Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT, o livro do Silvio Navarro sobre o assassinato do Celso Daniel, que no período em que eu estava trabalhando com ele na Rede TV, no período da eleição em 2022, o Silvio foi proibido de falar desse livro. Veio uma ordem da superintendência, da direção, dizendo, não pode mais falar do seu livro. Eu falei, como assim? Mas é a obra da minha vida, eu dediquei anos da minha vida à pesquisa sobre o assassinato do Celso Daniel, um primoroso trabalho de investigação, né, um jornalismo de altíssima qualidade do Silvio, um livro muito bem escrito. Ele foi proibido de falar do livro. Proibido. Livro. Antes de tudo, um breve aviso, porque hoje é dia 11 de novembro de 2025 e tem o que de importante? Bom, hoje é véspera da sabatina de Paulo Gonet. Eu queria fazer muito um pedido, em especial para todos os senadores que poderão participar amanhã desta sabatina, e falar para os senhores o seguinte: por favor, utilizem essa oportunidade para levar aquela fala do Gonet, que ele fala especificamente sobre a inconstitucionalidade da anistia, que ele cita, né, os parágrafos 43 e 44, ele interpreta errado, e levem todo aquele material, que inclusive a gente fez dossiê histórico sobre isso, aquele assessor até do PP que tinha levantado, o Jorge Seif, que colocou nas redes, e a gente complementou com mais informações, trouxemos notícias, né, dos anos 80, ali dos constitucionalistas, né, Constituição de 88, onde Lula, Michel Temer,
Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Renan Calheiros, Nelson Jobim, dentre tantos outros, votaram para tornar a anistia constitucional. Não saiam desta sabatina até garantirem que o Gonê vai assumir. A anistia é constitucional. Aqui é a notícia, né? A atuação da trama golpista deve dominar a sabatina de Gonê. Não deixe de perguntar sobre isso, mas extraiam algo relativo à anistia. Imprimam a notícia do Globo dos anos 80, peçam para o Gonê ler e falar se os constitucionalistas estão errados ou não. Na frente de todos, sabe? Levem aquele texto do Roger Leal, professor da USP, doutor, explicando exatamente por que é constitucional na letra da lei, né? Aquelas questões entre os parágrafos. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para vocês falarem sobre isso. E também tem o caso lá do Talhaferro, aquele levantamento do David Agape, que ele fez aquela perícia, né, em arquivos disponíveis no próprio site da corte que justificariam aquelas denúncias do Talhaferro de ter feito um relatório após a operação. Então, se eu puder fazer um pedido para os senadores brasileiros, seriam esses, né? Seriam esses. E vamos lá. Gente, isso que eu tinha visto ontem, nem comentei em vídeo, mas vem a calhar, né? A falta de informação é um problema. E a informação errada também. E a mentira também é um problema. Enfim, são inúmeros problemas. A Globo divulgou aqui uma pesquisa. Na verdade, não é uma pesquisa sobre um único tema. São vários temas, várias perguntas. Até na manchete aí a Globo está falando sobre eleições de 2022, né? Que muita gente aí, mais à direita, acha que houve maracutaias. Só que além disso, a Globo fala assim, ó, da esquerda à direita, metade dos eleitores polarizados acredita em fake news sobre facada. Aí você fala assim, que história é essa, né? Que fake news sobre facada? Essa foi a pergunta que foi feita. A facada em Jair Bolsonaro foi planejada por ele mesmo para ganhar a eleição em 2018. Quando você pega aqui a esquerda, 53,3% das pessoas que se dizem de esquerda acham que isso é verdade, que foi Bolsonaro que planejou a própria facada. Apenas 37% acham que são falsos. Tem gente que fala depende, e tem gente que não sabe, não respondeu. Não sei. Ele não sabe. Essa pesquisa foi feita pelo CNPq, né? É uns pesquisadores da UFMG, Unicamp, UNB, UERJ e ENAP. E pessoas que se colocaram à direita também, ali, ó, 19,6% acham que Bolsonaro tomou a própria facada. E eleitores de centro, 33,5%. Então, olha os desafios que nós temos que lidar dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Dia sim, dia também. E às vezes olha como, principalmente pessoas, né, que têm mandato ou que querem ter um mandato político, agem de situações um pouco mais complexas ou que rolam algumas confusões, ao invés de tentar pensar em preservar o grupo e tentar avançar com a narrativa do grupo, né, que normalmente marcha sob a liderança de Bolsonaro. Pois bem, né? Pegando essa pesquisa que você vê que grande parte do brasileiro sequer consegue entender que a facada foi um atentado contra a vida de Bolsonaro. Ele não tem cérebro para compreender esse tipo de coisa. Eu fico me questionando sobre isso daqui, que aqui é o início do nosso dossiê. Acho que a maior parte de vocês que acompanham com um pouco mais de frequência, vocês vão olhar isso aqui, vocês vão entender os pormenores, é capaz de vocês até adivinharem algumas coisas que eu gostaria de falar. E olha que a gente vai voltar até o início do governo Lula, viu? Reforma tributária. Mas enfim, tivemos ontem um evento do Milken Institute. Por que eu digo isso? Porque você está vendo aqui no final, né? Milken Institute. Mas por que eu coloquei isso aqui no vídeo? Bom, esse aqui é o governo da Califórnia, o estado mais à esquerda dos Estados Unidos, e ele disse: estamos no Brasil, uma das maiores democracias do mundo, um dos nossos maiores parceiros comerciais, e nenhuma pessoa do governo Trump apareceu. Isso é vergonhoso. Estamos no Brasil. Como assim? Você está no Brasil? Esse evento foi no Brasil? Sim. Este evento foi no Brasil, foi em São Paulo. Aconteceu ontem um evento do Milken Institute, onde o Milken, o fundador desse instituto, já respondeu na justiça, já foi condenado por confusões e maracutaias envolvendo aí o mercado financeiro. E aí dizem que para limpar a própria barra, ele fundou esse instituto que faz lobby. E tá ali.
Governador da Califórnia critica tarifas de Trump ao Brasil. É vergonhoso. Uma das manchetes. Isso aqui é outra manchete que também saiu ontem. O governador da Califórnia diz que a ausência dos Estados Unidos da COP30 é guerra ideológica e aposta na estupidez. Esses foram os tons das matérias. Foram várias ao longo do dia de ontem. Aí eu pergunto para vocês, no mundo onde narrativa é importante, onde você vai disputando na unha, né, o espaço nas redes sociais, onde as pessoas não sabem nem se a facada, o que foi a facada em Bolsonaro, né, de tão alheias à realidade que as pessoas estão. Obviamente que isso aqui tem um peso, né, que fica, nossa, olha só como o clima está virando. Até mesmo o governo da Califórnia já está ao lado de Lula. Esse evento é um evento que é claramente lobista, né? Claramente para fazer um lobby para melhorar a imagem de Lula, né, no exterior, trazer essas pessoas, tudo mais. E aí, Milken Institute. Vocês já ouviram falar desse organismo? Eu espero alguns de vocês, né? Esse grupo, a gente já falou dele. Não foi apenas o governador da Califórnia que estava palestrando por lá. Temos outros pesos pesados, como o Magnânimo e agora Barão do Álcool. Ele vem adquirindo algumas coisas aí que eram do Rubens Ometo, que é um baita produtor de etanol, né? Mas enfim, o Dedé também estava lá. O Dedé tá demais. Tava lá com o Gilmarzão, em Buenos Aires. E agora o Dedé já tá com o Gavin, né, em São Paulo. Aí a Pamela tá ali, ó. Eu dou um doce para você, caso acertem, que vai palestrar no simpósio do Milken. Sim, ele, o próprio, o Barão do Álcool brasileiro, o Dedé do BTG. E também Roberto Campos Neto. Algumas pessoas podem ficar surpresas, né? Ah, Roberto Campos Neto. Antes de eu ver essa postagem da Pamela, eu fiquei surpreso com o Dedé. Na hora que eu vi Milken Institute, eu já sabia que o Roberto Campos estaria presente. Porque uma coisa, o Dedé é convidado. O Roberto Campos não é convidado, é funcionário. Então o funcionário tem que ir. Se você é funcionário, você tem que ir. E do que é que você está falando, Kim? Comer fora de ordem. Vou só mostrar isso daqui e eu volto, ó. Roberto Campos vai representar a América Latina em conselho do Fórum de Davos, né? Além do Klaus, Robertinho também iria ocupar a diretoria. Na verdade, aqui, ó, até a manchete aqui foi erro na hora de colocar da Mari. Foi até bom ver isso daqui, ó. O Atlas precisa de uma revisada. Eu olhei rápido aqui e não vi. Deixa eu pegar aqui a manchete aqui agora. Eu sei que já sei que foi maio. Prints. 2025, maio. Dossiês históricos. Mari colou a mesma imagem 2 vezes seguidas. Comeu mosca. Onde acho? Eu abri o mês de coisa? Aqui. DNA lobista. Pera aí. Cadê? Ah, não. Ela não colocou a notícia errada, não. É porque nessa mesma notícia de Davos, agora eu lembrei porque foi mal. Na mesma notícia que diz que o Roberto Campos Neto assumiu uma vaga lá em Davos, também tá aqui, ó. A informação foi confirmada à Folha pelo próprio Roberto Campos, que também vai ocupar uma diretoria do Milken Institute, um centro de estudo com sede nos Estados Unidos. Então, assim, ele é funcionário. Aí você vê, cara, rapaz, mas como assim o Roberto Campos Neto trabalhando no Fórum Econômico Mundial, trabalhando lado a lado com Klaus Schwab no Milken Institute? O que esse cara tava fazendo, né, no verão passado? Mas enfim, peraí, deixa eu só mudar aqui a ordem de algumas coisas no vídeo, que eu sabia que elas estavam fora de ordem. Deixa eu botar aqui assim. Pronto. Eu teria que ficar assim, ó. Aí vem aqui, ó. Robertinho Campos, Milken Institute. Se bem que até quero voltar. Vou até mostrar aqui, né? Vocês entenderem como é que tá registrado no Atlas essas informações. A gente comentou sobre isso daqui no mês de maio. Tá ali a notícia. Aí no Atlas tá escrito o seguinte. Página 329, Atlas de maio de 2025. Além da posição no Nubank, a Folha de São Paulo revelou que Roberto Campos Neto assumiria um assento no Conselho do Fórum Econômico Mundial
organização liderada por Klaus Schwab e amplamente rejeitada por aqueles que se identificam com a direita global. É comum que brasileiros tomem partido em relação a figuras políticas com base em seus supostos patronos. No caso de Campos Neto, muitos apoiaram simplesmente por ter sido indicado por Paulo Guedes, que, por sua vez, gozava de prestígio por ter sido escolhido por Jair Bolsonaro. Contudo, poucos refletem que as indicações de Bolsonaro nem sempre foram impecáveis e algumas figuras o traíram, como ocorreu repetidamente. Isso não faz de Bolsonaro uma figura negativa, mas julgar Campos Neto como herói, sem análise profunda, repete o erro de avaliações superficiais. É natural que Bolsonaro selecione sua equipe ministerial, mas as opções disponíveis nem sempre se aliavam perfeitamente à agenda que o levou à presidência em 2018. Compreender essa dinâmica, incluindo as pressões a favor e também contra as nomeações, é essencial para entender os desafios de seu governo. Um exemplo ilustra isso. A pressão popular forçou Bolsonaro a nomear Sérgio Moro como ministro da Justiça, e a mesma base popular rejeitou qualquer tentativa de enfraquecê-lo ou demiti-lo. E qual o resultado? A militância que deveria respaldar Bolsonaro acabou refém de Moro, que mais tarde desencadeou a perseguição jurídica, né, que hoje aflige muitos brasileiros. Aqui para você que nunca pegou Atlas na vida, para você entender, né? E realmente, aí vem o mão mole, né, o Flávio Morgan. Só são prints. Cara, não só são prints, né? Isso pode ser os prints. Mas você tenta usar desses prints para trazer as notícias, fatos em ordem e explicando as coisas. De coração, Campos Neto entrou no governo. Você conhecia Campos Neto? Você sabia quem ele era? Você conhecia a biografia dele, o que ele tinha feito ou não? E as pessoas faziam o que? Não, olha, o avô dele foi isso. Ele foi indicado. Então, normalmente, a gente dá um voto de confiança. Então, se no governo Bolsonaro, conforme eu escrevi aqui, além da dificuldade, porque faltam nomes, e nem sempre os nomes disponíveis, porque você não vai colocar, sei lá, um cara formado em gastronomia para ser o presidente do Banco Central, né? Então tem que ser alguém da área. Então você primeiro tem que ter alguém. Aí já tem opções limitadas. Na hora que você tem, às vezes as opções não são nem das melhores. Ainda assim tem aquele jogo de forças. Os favoráveis, os contrários e tudo mais. E nesse contexto, quando a população tem um olhar acrítico, que ela age muito pela emoção, muitas vezes ela acabava por sabotar o próprio governo. Caiu o exemplo do Moro. Assim, bicho, se as pessoas olhassem para o Moro com um olhar um pouquinho mais crítico, talvez Bolsonaro tivesse tido mais respaldo para fazer algumas coisas que ele queria. Inclusive, se vocês pesquisarem notícias de abril para trás, vocês vão ver que de 2019 já começaram a sair notícias de que Bolsonaro estava, sim, motivado a demitir o Moro. Se tivesse feito isso, o inquérito das fake news não teria sido direcionado para cima da direita, né? Ele é direcionado a partir do momento que Moro fala que Bolsonaro queria interferir, e isso fazia uma intersecção com a questão da direita, porque o Moro colocava aquela notícia do antagonista que o Bolsonaro queria blindar aqueles deputados do inquérito das fake news, aqueles 12 deputados influenciadores. Então, opa, mas como assim? Aí o inquérito foi redirecionado. Vale ou não vale tentar entender quem são algumas figuras? Aí vamos lá. Apertei o botão de voltar. Quando eu fui pesquisar o que saiu na internet, na época, né, fui procurar algumas notícias, algumas repercussões, para ver se encontrava alguma coisa que, sei lá, fosse um estalo e que valesse a pena lá atrás, se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento. Eu não tinha na época, mas a partir de agora eu não quero cometer os mesmos erros. Sei lá, coisas que pudessem chamar minha atenção. Eu achei duas coisas que hoje, se eu ver isso daqui em 2026, após as eleições, eu vou ficar assim, opa, tem alguma coisa errada. Mercado reage bem às novas indicações para a equipe econômica de Bolsonaro, especialmente Roberto Campos Neto para o Banco Central. Lá atrás, pô, maravilhoso. Hoje, conhecendo o mercado, vendo principalmente que o mercado aprontou em 2022 contra Bolsonaro, seu Luiz Stuberger, né, o próprio Dedé, tantas outras figuras que fizeram campanha aberta pelo Lula, Armínio Fraga, sabe, toda essa turma. Você vê que o mercado, normalmente, se o mercado está a favor, tem alguma coisa estranha. E depois eu achei que uma postagem, foi a única postagem internacional que eu achei, que diz assim, ó, o liberal ortodoxo
né, que foi nomeado para o Banco Central, Roberto Campos Neto. Liberal, essa ortodoxia econômica é hoje que também dá um gatilho em mim. Falou isso, vai ficar aí, pera aí, viu? Deixa eu ver o que é que esse cidadão defende. Aí pensando várias coisas, né? Tentar trazer algo novo, que eu ainda não comentei em vídeo, que pode trazer um pouco mais de profundidade para a discussão. Eu já trouxe ao longo dos anos, ainda no governo Bolsonaro, algumas notícias sobre os Campos Neto, como ele estava envolvido, questões envolvendo agenda SG, economia de transição energética, agenda verde, tantas outras coisas. E isso daqui é mais uma postagem sobre esse tema. E o que é que essa difere das outras? Primeiro que essa eu nunca comentei em vídeo. As outras tem lá, pega os Atlas lá que não vai faltar notícia sobre isso. Eu acho que inclusive no Atlas de maio de 2025 tem umas notícias em torno desse assunto. Mas olha isso daqui. A pessoa que fez a postagem já me capturou. Arnaldo Jardim. Vocês sabem quem é Arnaldo Jardim? Espero que saibam. Mas enfim, né? É hoje o webinar da Frente da Economia Verde com Roberto Campos Neto. Retomada econômica com pegada ambiental, ESG, moedas verde e sustentabilidade na reforma tributária. Sustentabilidade na reforma tributária? Essa notícia aqui, primeiro, além de nos fazer nos questionar sobre o Roberto Campos Neto, gente, vocês lembram da reforma tributária que foi aprovada em 2023? Vocês lembram que tinha umas coisas de agenda verde, imposto do pecado, né? Algumas coisas ligadas a carbono, IPVA verde. Vocês lembram quem foi o principal articulador dessas medidas na reforma tributária? Ou vocês esqueceram? Foi o próprio Lauro Jardim. Desde 2021, Arnaldo Jardim já vem trabalhando em torno de sustentabilidade na reforma tributária. Vocês acham que isso foi aleatório? Você vê como são as coisas? Como é importante ter um plano? Eles têm. Um plano muito ruim, prejudicial para o país. E quando você sabe de que você vai fazendo uma coisa, fazendo outra, fazendo um lobbyzinho aqui, um lobbyzinho acolá, vai se cercando de pessoas importantes, pessoas que estão em locais com a caneta, uma caneta muito poderosa para tomar decisões, e tá aí. Sabe o que Arnaldo Jardim também aprontou em 2023? Ele trouxe em maio para o Brasil o atual chefe do Campos Neto, o Klaus Schwab. Inclusive, tirou uma foto com o Tarcísio, né, naquele momento. Baita visita. O Arnaldo Jardim aprontou muito em torno disso. Também aprontou na questão do combustível do futuro. Você tá aí, né, preocupado se seu carro vai ter problema agora que tem mais álcool na gasolina? Agradeça ao Arnaldo Jardim. Aí eu fui voltar para falar de mais coisas. Você vê que esta palestra aí com o governo da Califórnia no Brasil serve para ajudar o Lula contra o Trump, pelo menos em termos de narrativa. E não é a primeira vez que o Milken Institute e o Roberto Campos Neto estão envolvidos nisso. Isso daqui a gente também comentou, tá no Atlas, mas como o Atlas de setembro ainda não está publicado, só será publicado no dia 15, eu não vou trazer o que está no Atlas. Campos Neto defende Pix em encontro com o enviado da Casa Branca. O que é que dizia nessa notícia mesmo, né? A reunião que ocorreu no Instituto Milken foi promovida pelo LEAD, grupo empresarial do ex-governador João Dória. Do mesmo jeito que Roberto Campos Neto deu um jeitinho para trazer o governador da Califórnia para ajudar o Lula, Roberto Campos Neto abriu as portas, né, de setores aí do governo americano para o João Dória, para fazer lobby, né, obviamente, a favor do sistema. Esse é o Roberto Campos Neto. Ele só joga contra. E essa notícia trazia mais um dado curioso. Amigo de Tarcísio, Campos Neto é cotado para ser ministro da Fazenda caso o governador de São Paulo dispute e vença a disputa presidencial em 2026. Se você pegar o Atlas de agosto de 2025, tem outra notícia também, um mês antes. Alvo de ataques de Eduardo, Tarcísio aciona avalistas junto ao governo Trump. Quem é que foi lá para tentar, né, suspender as tarifas, falar para Trump esquecer esses negócios, deixa Bolsonaro aí ser preso, não perde tempo com Bolsonaro não prejudica o Brasil. Sabe quem foi lá? Roberto Campos Neto. Sabe que era o contato do Roberto Campos Neto lá?
o Maurício Claver Caroni, que já foi ex-presidente do BID. E aí eles têm uma relação muito bonita, muito bacana. E o Claver Caroni deu uma pronadinha, viu? Você pesquisar uma notícia sobre isso, você vê. Então, olha como todo esse caso envolvendo os Estados Unidos, o Roberto Campos Neto sempre está jogando a favor do sistema. E ali é uma foto que eu acho que envelheceu bem quando a gente pensa no plano T. O plano T que é o Roberto Campos Neto, né? Foi homenageado aí pela turma do governo do Tarcísio, lembra? Tomé Abdullah felizão, dando a medalha para ele. Aí você vê ali, ó, desde 2021, ó, Fábio Faria do BTG, do Dedé, que é o ídolo Tarcísio, o Roberto Campos Neto e o Ciro Nogueira, né? O principal patrocinador do plano T. Será que essas coisas são aleatórias? E aí você ainda coloca isso daqui, né? Paulo Scaffer é uma diretoria eleita da Fiesp e forma conselhão que tem de Campos Neto a Sérgio Moro. Também tá lá Tereza Cristina. Tereza Cristina acho que tá recente na memória de vocês. O que ela aprontou nos últimos tempos, dos ataques a Eduardo Bolsonaro, ao lobby junto ao Partido Democrata, também a favor do sistema, a participação decisiva dela para aprovar o mercado de carbono no Brasil, dentre outras agendas. Tereza Cristina, aquela lei de reciprocidade. E são as pessoas que estarão juntas. O conselhão do SCAF. Pessoas de viés liberal. Tem muita gente que não sabe disso. Tem gente que sabe, mas esqueceu. E aí, o que será que é pior? Abrindo aqui pequenos parênteses, o Campos Neto ele é um ferrenho defensor do Drex. Ele tá até meio triste que o Drex desandou, né? E que eu acho que foi uma vitória, porque o Drex é uma ferramenta de controle, né, para dificultar a sua vida, basicamente tornar você um preso, né, no sistema financeiro. E aí essa notícia no início do mês, Banco Central põe fim ao Drex, o projeto do Real Digital. Isso aqui foi graças a muito esforço de várias pessoas, uma que dá para destacar, a Júlia Zanata, deputada federal, abraçou essa causa aí, fez audiências, apresentou o projeto de lei para realmente não deixar esse tipo de coisa avançar. Ela tá ali, ó, fim do Drex, uma entrega do nosso mandato, talvez a maior de todas. Ganhamos essa batalha e enterramos o Drex, e não foi sozinha. Eu sempre falo que não tem vitória sem pressão popular e sem que vocês entendam do assunto. Obrigado a todos que compartilharam, pressionaram e assinaram a nossa petição não ao Drex. Mas o combate continua, porque eles vão mudar o discurso e vender algo mais bonitinho. Estarei atento a cada passo. Não permitimos uma moeda digital centralizada pelo Banco Central e ainda mais sem privacidade, sem debate popular. Com o nosso projeto 3341/2024, que proíbe o fim do dinheiro físico e nossa PEC anti-Drex, seguiremos no combate. Posso contar com vocês? Falando do sistema financeiro, para caminhar para o próximo assunto, o alerta do mercado, Algo Mota e Derrite sobre o PL antifacção. O povo brasileiro quer que o Comando Vermelho, o PCC, sejam tratados como grupos terroristas. E a Faria Lima? Nos últimos dias, figurões do mercado, né, tomando a Faria Lima, procuraram o Mota e Derrite para alertá-lo sobre a proposta da oposição de incluir no texto a classificação de facções criminosas como organizações terroristas. Os integrantes do mercado responderam que a equiparação poderia afugentar capital estrangeiro para o Brasil. Tu entende que o mercado está sempre contra o interesse popular? Estranho isso, né? O mercado está sempre contra o interesse popular. O Valor Econômico, o jornal do mercado, né? Igualar a facção ao terrorismo pode afetar juro e crédito a empresas. Segundo especialistas, investimentos também podem se afastar do Brasil em caso de sucesso de projeto da oposição. Segundo o analista da Faria Lima, reconhecer facções como terroristas poderia levar ao risco ao país e afetar o crédito. A tese de que combater o crime organizado, ademais, espanta investidores como se o capital fugisse não da violência, mas do combate a ela. Facções não são terroristas porque não têm viés político, diz o secretário nacional de segurança. Só para colocar aqui uma mais, né? Segundo o governo, facções que dominam territórios, impõem toque de recolher, cobram imposto, controlam transporte, expulsam moradores e transformam bairros em regiões fantasmas não são terroristas. Falta só criarem um partido político e registrarem CNPJ para se enquadrarem no conceito. O crime não precisa de discurso para ser regime. Ele já governa onde o Estado se retirou. E aí quando você deixa de olhar o mercado, né? O texto da oposição, aí você entende, né? Quem
apoia o projeto e espera, né, um combate duro às facções. A direita, e Eduardo tá ali, né? Está em boas mãos. Sucesso Derrite, né? Mota anuncia Derrite como relator do projeto do governo Lula contra facções. Então, essa primeira parte, a gente vai continuar esse tema, eu acho que dá para ficar de lição, né? Talvez nós devêssemos ter um olhar mais clínico, mais maduro, mais crítico para algumas pessoas, para alguns setores, sabe? Num partido pressuposto que todo mundo é bonzinho, calma, não é bem assim, às vezes é o que tem para hoje. Tá aí, né? Imagine se Roberto Campos Neto usasse toda a sua força que ele tem, né? Pela anistia. Vocês já viram Roberto Campos Neto falar de anistia? Ele só atua a favor do regime. O Robertinho tá demais, viu? Mas vamos lá. Mudando de assunto, mas falando de anistia, temos aqui um dos piores jornalistas do Brasil, conhecido também como Guilherme Amado, dando aqui um ataque de pelanca. Para a gente observar, há um risco grande de deterioração da saúde mental dele dentro da cadeia, antes, agora, né, à medida que está se aproximando também. Vamos lembrar que durante o exercício da presidência dele, mais de uma vez, depois também, o Bolsonaro disse que ele matava, mas não ia preso. Ele é muito bravateiro, né? Então isso pode ser bravado. Agora é o seguinte, Bia, não sei se você concorda comigo, tem que prender e ver lá dentro. E vários presos passam por problemas psicológicos na prisão e lidam com eles dentro da prisão. Os que afortunadamente estão presos em lugares onde tem recursos para isso, eles conseguem, dentro da cadeia, ter algum tipo de amparo psicológico. Certamente vai ser o caso do Bolsonaro, a quem não vai faltar nenhum tipo de recurso e vai ficar preso com segurança, vai ficar preso certamente em boas instalações, não vai ser a realidade do preso comum brasileiro. Mas tem que prender. Não é porque há um medo com a saúde psicológica do Bolsonaro que não vai se prender. Ele não se vê assim, mas o Bolsonaro é uma pessoa como outra qualquer. Você vê, né? Tem que prender. O cara já foi condenado por um crime que não cometeu. 70 anos de idade. 7 cirurgias. Quando uma facada, que a turminha do PSOL, que o Guilherme Amado tanto gosta, né? A Adélia era filha do PSOL. Aí, na última cirurgia, você vê que claramente Bolsonaro não tem a mesma saúde de antes. Problema frequente do soluço, dentre outras coisas. Mas tem que prender. Sabe? E no final do dia, essa turma, eles não querem nem matar. Eles querem torturar. Eles sentem prazer com isso. Mas o extremista é você. Você é o extremista. Esses aí são os democratas. Aí, vem a turminha também da esquerda do ICL. Muita gente na direita quer que Bolsonaro fique em 2025, né? Assim, ó, ficou aqui, Bolsonaro, 2026 tu não existe mais. Afirma o Demore. Governadores conservadores se organizam em torno de consórcio da paz para se afastar da tutela do bolsonarismo. Inclusive saíram notícias sobre isso, como essa operação aí do Cláudio Castro ajuda a recolocar, né, essa direita democrática no campo, dando discurso para bater de frente com Lula, longe do bolsonarismo. E a direita fala, é isso, tem muita gente na direita democrática feliz com o golpe do PT, STF em Bolsonaro. Isso diz muito sobre o caráter dessas pessoas, sobretudo as que se dizem conservadoras. Como um conservador pode apoiar a ação revolucionária do PT Supremo? Supremo começa a tirar Eduardo Bolsonaro da eleição para a alegria de Tarcísio. Sakamoto fez uma provocação, óbvio. Agora o Vinícius vai no ponto. Eu tô curioso para saber qual político eu poderei votar após a triagem do judiciário. Poderá votar nos democratas. Os políticos democratas, Vinícius, pode ter certeza, os que amam o Estado Democrático de Direito, as instituições, sabe, que não são golpistas, esses daí vai poder votar na boa. Não serão da direita que acho que você gosta, Vinícius, mas se contente com isso. Se contente com isso.
esse é o início pra gente falar do nosso ponto mesmo aqui desse dossiê. E aí sim a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vocês observam, gente, vocês aí que gostam do Jair mesmo, pra valer, né? Tudo que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos dias, toda essa treta, né? Toda a mesquinhez das pessoas, o que fizeram, né? O como utilizaram, instrumentalizaram a questão de Santa Catarina pra queimar o Jair no final do dia. Queimar a família Bolsonaro, Carlos, Eduardo, um monte de gente aí pagando de vítima. E aí, aparece aí nas últimas horas Sarah Winter. Sarah Winter apareceu nas últimas horas. E para falar de Santa Catarina, né? A Tsuki colocou ali 2 comentários, 2 momentos da live diferentes. E a Tsuki fala o seguinte, né? A Sara dos 300 reaparece. Seria fácil aplaudi-la nesse momento em que ela bate na Campagnolo e agrada parte da militância bolsonarista, que está em desacordo com sua posição, não fosse pela memória e pela contradição. Aí você fala, né? A Campagnolo funcionou apenas como vetor para impulsionar a narrativa e colocar Bolsonaro, Carlos Eduardo no centro do discurso dessa live, reforçando a velha tese de que eles abandonam pessoas. Vejam, politicamente, se a live tivesse realmente o objetivo de dissociar sua imagem da Campagnolo, todo enredo giraria em torno das duas. Aí, esses pontos aqui acho que são mais relevantes. Religiosamente, se o perdão fosse real, se a Sara fosse aí para falar de perdão, tudo paz, está arrependida, os Bolsonaro nem precisam ser citados. Contraditoriamente, ela diz não acompanhar a política brasileira há anos, mas respeite que Bolsonaro está morto politicamente. Então, assim, não faz sentido, né? Como é que você não está acompanhando, como é que você sabe? E validação. Precisa usar o Olavo para justificar sua ação destrambelhada com os 300, que ela montou junto com Oswaldo Eustáquio. A live parece mais uma mistura bem polida de ressentimento, autopiedade e falso altruísmo apresentada sob o verniz de fé e superação. Ela pode ter mudado? Pode. Mas foi essa a minha percepção da live, levando-se em conta como os 300 surgiram, os envolvidos, as consequências e as acusações feitas a Bolsonaro quando deu tudo errado. Sinceramente, depois de tantas bolas nas costas, eu prefiro esperar. Não é estranho que esses ressuscitados apareçam. Sabe, em determinados momentos, algumas pessoas aparecem do nada, pessoas que estavam há anos desaparecidas. Não é estranho? Uns sendo diretos para enterrar Bolsonaro, né? Eu prefiro esses, pelo menos deixam claro. E outros sutilmente. Vivos e ressuscitados não aparecem à toa. E a forma como aparecem, direta ou sutil, pode dizer muito sobre a estratégia de cada um. E quem reapareceu nos últimos dias é Dani Pimentel. E ela apareceu na treta. Eu não. Por mais que eu discorde de tudo que a Campagnolo falou, acho que eu deixei claro o meu ponto de vista. Eu não acho que a Campagnolo é amiga da Dani Pimentel. Eu não acho que a Dani Pimentel é amiga da Campagnolo. Eu não acho que ela tá com pena da Campagnolo. A Dani Pimentel, ela só aproveitou esse episódio para destilar o ódio que ela tem pelos Bolsonaro. E aí eu tava comentando numa live, e isso foi uns pontos que me deu estalo, né? Quando eu vi esse tweet da Tsuki, eu falei, pô, eu já queria falar da Dani Pimentel de forma rápida. Quando eu vi o caso da Sarah Winter, eu falei, não, velho. Tem umas histórias que merecem ser recontadas. E a história não é nem sobre a Sarah Winter, é sobre a Dani Pimentel. Começa nela, mas a gente vai trazer outros fatos. Eu tava lá no meu canal secundário comentando, eu falei, rapaz, até a Dani Pimentel apareceu pra conversar. Aí, isso na live. Depois eu olhei os comentários, né? Pra mim lá, que lá, tipo, a gente conversa um com o outro lá, né? Eu quero saber o que vocês estão pensando na parte do tempo. Se você não quiser qualquer dia aparecer lá, procura, acho que tá aqui nos comentários, não procurei Talkin Show. Tal, né? Kim, tudo junto. Talkin, espaço, show. Aí eu recebi um comentário depois do Antia falando o seguinte, Kim, não é que eu esqueci quem era Dani Pimentel. Eu nem sabia. Eu fiquei assim, eu falei, mas rapaz, velho, pior que é, né? Quantas pessoas não sabem quem é Dani Pimentel? Quantas pessoas não lembram por que houve um rompimento? Que ela foi eleita lá pela Bahia, né? PSL na Bahia. Traiu o Bolsonaro, junto com outras pessoas. As pessoas lembram bem da Joyce e do Frota. Mas não só foram esses dois. Eu falei, rapaz, temos que pegar essa história. Mas antes, aí eu vi isso daqui também, eu falei, não, eu realmente tenho que relembrar algumas histórias. Isso aqui foi ontem. A BBC coloca ali uma imagem de 2018, dia 7/17, dia 7 é 177. Soraya Tronic se elegeu pelo PSL às custas dos bolsonaristas, para depois trair Bolsonaro falando.
Senadora que se elegeu em 2018, apoiada pelo ex-presidente, hoje diz que foi vítima do gabinete do ódio, se deixou enganar por Bolsonaro e elogiou o governo Lula. Elogiou o Lula, viu? Aí, postagens antigas, ó. 24 de maio de 2019, na época que a Dani Pimentel ainda era aliada. A menina simples, de escola pública, da periferia de Feira de Santana, de pai caminhoneiro, da mãe técnica de educação do campo. Deputada professora Dani Pimentel se transformou em humilde professora, conquistou seu espaço e hoje faz parte da comitiva presidencial ao Nordeste. A Thalia Soratronic. Parabéns, orgulho do nosso Brasil com esses dois. E a Pâmela diz, né? Sempre termina em gabinete do ódio. Vocês sabem por que houve esse rompimento? E o que esse rompimento nos ensina? O episódio como um todo. Bom, o início desse rompimento para valer com Dani Pimentel e outros deputados, ele desemboca na saída de Bolsonaro do PSL. E o que acontecia naquele momento? Vou trazer alguns resumos, né? Começaram a pipocar alguns escândalos na época de mau uso de verbas públicas. E Bolsonaro começou a ficar muito incomodado na época. Eu vou trazer aqui alguns comentários, até falas de Bolsonaro, que ele falou, bicho, na hora que explodiu um escândalo aí mesmo pra valer no PSL, não vai aparecer na manchete, Bivar fez isso, Bivar fez aquilo outro, ou qualquer outro político, não. Vai aparecer partido de Bolsonaro. E aí Bolsonaro falou, cara, tá ruim, começou a brigar pelo comando do partido, estava insatisfeito também com o líder do PSL, né, que era o delegado Valdir, queria mudar. Bolsonaro estava articulando a mudança. E quem apareceu para gravar Bolsonaro, grampeá-lo, foi o delegado Valdir, que ao longo que numa reunião com a ala podre do PSL, ele, a Francisquini, Dani Pimentel e outras pessoas, tava o Heitor, acho que Heitor Freire, ele falou, eu tô aqui com material, eu vou implodir o presidente. Tá aqui, né? Ou o SWAT que o delegado Valdir afirma vai implodir o presidente, é uma Bolsonaro de vagabundo. Acho que dá até pra dar play aqui. Eu vou dar play pelo computador, pode ficar o melhor possível. Aqui, ó. Pera aí. Eu esqueci de abrir o áudio. Pera aí. Vou botar aqui de novo. Agora foi gravado, é burro. Foi gravado? Como é que o presidente foi gravado? Ele foi gravado? Foi gravado várias vezes. Já tá aqui a gravação? Eu tenho gravado. Como é que eu impludo ele? Eu impludo ele. Impludo. Eu já tenho as gravações. É o delegado Valdir. Eu posso dar um abraço imaginário. Eu posso dar um abraço imaginário em quem fez isso? É a Dani Pimentel. Ela não sabia que foi o Valdir que grampeou o Bolsonaro. Ela tá, eu quero dar um abraço imaginário. Nossa! A gente vai derrubar o Bolsonaro. Cuidado nisso. Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não. Mas o presidente era tão em causa, tão em causa. Quero fazer essa intervenção, está gravada. A conversa dele é bom demais. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu... Está gravado, eu tenho gravado. E aí, vou fazer o seguinte, enfim. Eu mando esse áudio lá, tu vê com as legendas que vai ter o áudio tá ruim, aí tem o nome da pessoa e o que ela tá falando. E ele vai falar que ele vai implodir Bolsonaro. Dizia lá o delegado Valdir, né, na época. Nesse momento, o senhor... Pronto. Aí, por conta dessa fala, eu posso dar um abraço imaginário. Quem grampeou Bolsonaro pegou muito mal, ela tomou exposed, e aí ela tentou fingir que ela não estava a trair Bolsonaro. Aqui é uma postagem da época. 20 de outubro de 2019. Minha fala sobre abraço imaginário foi infeliz, porque o momento que vivemos é infeliz. Só quem conhece os bastidores sabe o que se passa. Eu tenho anos defendendo o presidente Bolsonaro, que também fez e faz declarações infelizes, das quais defendo sem pestanejar. Aí o caneta conservadora dizia, né? Um grande detalhe sobre a desculpa esfarrapada da Pimentel, que passou despercebido por 100% dos milicianos digitais. Repararam que ela se arrepende apenas da fala, o tal abraço imaginário, e não da trairagem em si. Reparem que conspirar contra o governo que ela faz parte, para ela, né, não foi o principal motivo de constrangimento, apenas a fala, que foi infeliz. A reunião de usurpadores ingratos, descendo porrete no presidente, foi apenas uma reuniãozinha. Aí, não demorou nem muito, enquanto a Dani tentava colocar panos quentes, o maridinho dela já estava aloprando na rede social, publicando a imagem feita pelo MBL, né, você vê aqui é o Kataguiri. Quem Bolsonaro critica,
Antagonista, Bivar, Bebiano, Santos Cruz, Mourão, MBL, Podemos, Coaf, Deltan, Jovem Pan, Novo, PSL, Vitz, MP e PF. Quem Bolsonaro não critica? O Toffoli, o Maio, a Colombo, né? Aquela narrativa de sempre. Agora é curioso, né? O Deltan era criticado e tudo, agora o Deltan é blindado. Mas enfim, como é que esse áudio veio a público? Porque o Valdir grampeou o Bolsonaro. E quem foi que grampeou o Valdir? E a Dani Pimentel expôs a podridão. A gente que tá no momento, né, do resolvam no privado, e que você vê, gente, que muitas vezes ninguém quer resolver no privado, porque no privado é capaz dessas pessoas estarem falando até coisas piores sobre Bolsonaro. Aí você entende que eu coloquei o Campos Neto no início, né? É só porque ele fez parte do governo, era um liberal, que tu vai abraçar. Tem um olhar mais crítico. Julgue o Campos Neto pelas suas ações, não pelo que você acha que ele é. Quem vazou esse áudio da Pimentel, Valdir, o Heitor, dentre outros, foi o Daniel Silveira. Montou um plano, pegou o Luiz Lima na época, mais outro, colocaram até o nome que iam ficar lá do Valdir na lista só pra fingir, foram pra reunião, gravaram tudo, saindo de lá e tiraram o nome da lista. E aí depois foi divulgado, né? Deputado do PSL assume que atuou como infiltrado para gravar a lei do partido. Daniel Silveira assumiu a autoria da gravação divulgada pela imprensa em que o líder do PSL, o delegado Valdir, se refere a Bolsonaro como vagabundo e diz que poderia implodi-lo. Daniel Silveira relatou à coluna que agiu como infiltrado na reunião de deputados que atuaram para manter Valdir na liderança e derrubar a articulação de Bolsonaro de emplacar o seu filho, Eduardo Bolsonaro, no posto. Olha como esse assunto agora vai te dar um novo contorno, que tu vai ver que isso não era qualquer bobagem. Em áudio vazado, o delegado Valdir disse que vai implodir Bolsonaro. Enfim, eu vou implodir o presidente, aí eu mostro a gravação dele, eu tenho gravação, não tem conversa, eu implodo o presidente, acabou, cara. A gravação a qual o Valdir se refere veio à tona na noite desta quarta e mostra o presidente articulando para conseguir assinaturas para destituí-lo da liderança do PSL na Câmara. Qual o crime de Bolsonaro? Ele não quer o Valdir. É um baita de um criminoso, né? Baita de um criminoso. Nossa, Bolsonaro é um baita de um criminoso. Trabalhou para destituir o grande delegado Valdir. Você acha que Bolsonaro estava certo ou estava errado? Ele tinha que continuar sendo liderado pelo delegado Valdir? Será que o delegado Valdir estava jogando junto? E aí, no áudio depois vazado pelo Daniel Silveira, tinha uma informação crucial que se provou verdadeira e está aí. Aconteceu e foi crucial nas eleições de 22. Uma das vozes possíveis de identificar no áudio é do deputado Felipe Francischini. Ele relata um evento que participou na casa do Rodrigo Maia, que reuniu desafetos de Bolsonaro. Francischini conta que, na ocasião, Maia ligou para o presidente nacional do DEM, o ACM Neto, para tratar da fusão do PSL com a sigla. Aspas por Francischini. Eles estão loucos esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSL. Eu estou tentando segurar essa porcaria porque eu não quero que aconteça. Se a bancada passar o recado de que não está com partido, eles vão fazer a fusão e vão liberar todo mundo aqui sem levar fundo, sem levar porcaria nenhuma. E o Democrata vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui. O que foi que aconteceu em 2022? No final do dia, o DEM se fundiu ou não com o PSL e virou União Brasil. O DEM tomou ou não tomou o dinheiro de vocês que elegeram a maior bancada das eleições de 2018. Tomaram ou não tomaram? Essas coisas foram aleatórias? Então, assim, ó, veja como era o governo Bolsonaro. Você não tinha pessoas suficientes para indicar, pessoas alinhadas. Tinha uma busca e uma sanha por cargos, forças antagônicas. Você não conseguia ter um governo sempre aliado, remando na mesma direção. Tinha pelo menos ali os milicos, os Olavete, sei lá, ideológica, aí outros blocos ali mais à direita, mais conservadores. Você tinha os liberais, você tinha os lava-jatistas, você tinha o centrão, você tinha gente que era funcionário público, que jogava contra, que era meio petista. Você tinha de tudo. E o errado é Bolsonaro, que não conseguiu salvar o Brasil. Foi preso por causa de estratégia errada. Não é porque ele estava lidando com um problema assim impossível de ser solucionado por um ser humano. Isso aconteceu ou não? Então, assim, ó, a própria questão da crise partidária não foi à toa. Houveram, sabe, movimentações diversas para tomar o dinheiro. Mas na mão grande. O deputado também reclama do tratamento do Bolsonaro.
Ele que começou a fazer a putaria toda dizendo que todo mundo é corrupto. Daí ele agora quer tomar a liderança do partido, que ele só fala mal. Sim, ele só fala mal porque só tem gente ruim, né? A gente foi tratado que nem cachorro desde que ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porcaria nenhuma. Imagina que essa gente queria ser atendida, né? Aí na época, o André Fernandes comentou: delegado Valdir chama Bolsonaro de vagabundo e diz que vai implodi-lo. Dos 53 deputados do PSL, apenas 29 assinaram a lista para tirá-lo da presidência. Outros 24 dizem ser homens e mulheres de palavra e apoiam Valdir. Corta para 2025. Dos 100 parlamentares do PL, nas últimas crises, não vou falar só da campanha, nas últimas, eleição da presidência da Câmara, eleição do Marçal, vamos pegar essas duas que foram maiores. Quantos vocês realmente viram entrar em campo junto de Bolsonaro? Você vê que isso não é um problema atual? Você vê que a união da direita não é um problema atual? Essa falta de filtragem, essa união com qualquer antipetista, foi assim em 2018, foi assim em 2022, vai ser assim de novo em 2026? A minha defesa é: a direita precisa rachar mesmo para valer. Rachar não significa inimizade, não significa declarar guerra, não significa ser inimigo. Só significa o seguinte: você é um grupo político, eu sou outro grupo político. Na hora que chegar uma pauta como liberdade de expressão, eu tenho certeza que aí até o Zé Trovão vai estar junto. Pode não saber nada, ninguém vai ficar contra. Ninguém da direita vai ficar contra a pauta de liberdade de expressão. Até a turma do Novo, que eu não tenho nenhum apreço, não acho que eles vão ficar contra. Eu acho, né? Espero que não. Espero não quebrar a cara. Mas deixa claro, então assim, ó, vai um pro lado, vai um pro outro, e cada grupo faz o seu trabalho político, do seu grupo político, com seu braço eleitoral, com seu braço intelectual, e vai, e vida que segue. Quem quiser seguir por um caminho, segue, quem quiser seguir por outro caminho, segue. Porque é o tempo todo isso, e só quem toma a bola nas costas é quem mais ajuda, que é o Jair. Aí o Daboiú comentava assim, ó: e tem gente que ainda diz que Bolsonaro é corrupto e só pensa em dinheiro a todo custo. Um cara que solicita transparência no próprio partido e de repente metade se rebela contra ele. Só mostra o caráter de um grande homem, né, dirigindo nosso país. Aí eles conseguiram derrubar o Valdir, colocar Eduardo por pouco tempo, que depois seria suspenso do partido. E para entender essa questão do Bolsonaro, inclusive a crise que dias depois levaria ele a sair do PSL, tem essa pequena entrevista. 2 minutinhos. Nesse momento, o senhor vive um racha dentro do partido do senhor, que é o PSL. O senhor teme dificuldades de aprovação dessas propostas por conta desse momento político? O partido como um todo tem votado. O problema ali, o que acontece? Eu tenho uma matéria agora no Jornal Estado de São Paulo. Não vou entrar no mérito se é verdadeiro ou não, mas teve uma matéria aí sobre malversação daquela cota parlamentar. Do começo ao fim, está o nome presidente Jair Bolsonaro do PSL. Eu pago a conta sobre qualquer possível desvio de terceiros no partido. E a mesma coisa acontece no tocante a fundo partidário. Então, o que eu pretendo fazer? Ou passo a ter o comando das ações do partido, para a gente acabar com isso daí, abrir, se tiver alguma caixa preta, abrir e começar a fazer com que o fundo partidário vá para onde tem que ir. Se bem que eu nunca usei fundo partidário, tá certo? Por ocasião das outras eleições aqui. E o que eu quero é ficar livre disso. Agora, o que pode acontecer, né? Pode ser de uma hora para outra. Eu posso sair do partido. O que eu quero apenas é ser cumprida uma determinação. Transparência, ponto final, mais nada. No final de contas, o fundo partidário é dinheiro público. Eu não estou brigando por recurso do fundo partidário. Eu quero que o partido não tenha problemas por ocasião das eleições municipais do ano que vem e uma possível reeleição minha, né? A eleição majoritária em 2022. É isso que eu quero. Alguns me acusam de dizendo que eu quero o fundo partidário para comprar voto. Oh, meu Deus do céu. Eu sou o presidente da República. Cadê minha caneta? Essa caneta aqui tem um poder enorme. De 0 a 100% para o senhor sair do PSL, qual que é a probabilidade? E saindo, o senhor criaria um novo partido? É 80% para sair e 90% para criar um novo partido. Que vai começar do zero. Sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. O meu sonho é criar um partido agora que a gente pode colher assinatura de forma eletrônica junto ao eleitorado. Até março teria um partido e eu teria aí, dos quase 6 mil municípios, né, talvez umas 200 candidaturas pelo Brasil. Estaria feliz com isso, porque teria como escolher realmente, de fato, quem concorreria àquela prefeitura.
na última eleição. Muita gente chegou de última hora, porque nomes bons até não queriam vir para o partido, porque não tinham tempo de televisão. Muita gente chegou de última hora. Não deu tempo de organizar. E gente que era boa não quis ir por quê? Porque não tinha estrutura, não tinha fundo partidário, tempo de TV. Olha os desafios que a direita precisou enfrentar. E, obviamente, né? Vai ter gente que vai colocar toda a culpa também, porque Bolsonaro não tem um partido. Tudo é um cara só que tem que resolver sozinho, né? Talvez faltou aí jogo de cintura e um trabalho mais burocrático de outras pessoas. Aí eu sei que o tempo foi passando, essa questão aí da transparência, a coisa tava tão maluca, o André Chaves, que atualmente está no Metrópolis, publicava ali, ó, uma nota de esclarecimento do Bivar. Mais um capítulo da briga de foice no PSL. Agora, o Bivar cobra carimbo e assinatura de Bolsonaro para repassar as informações sobre as contas da legenda. Será que o Bivar queria ou não abrir as contas? E por que será que o Bivar não queria, né? Diante da confusão, gritaria para tudo que é lado, Felipe Barros fez algo que eu defendo que se faça, né? Que eu sempre falo aqui, minha defesa aí na maior parte das tretas, entrar em campo, explicar, dar cara a tapa, ajudar a politizar as pessoas. A verdade sobre a crise no PSL. Você sabe o que está acontecendo no partido de Bolsonaro? Este é um esclarecimento público à população brasileira, ao grupo pró-Bolsonaro. Nós, deputados e deputadas federais e senadores leais ao presidente Bolsonaro, temos a obrigação de explicar para você o que está acontecendo no nosso partido. Você deve ter lido na imprensa ou ouvido por aí que o partido está em crise, que existe uma disputa pelo poder e, pior, que essa disputa seria por dinheiro. Muita coisa foi falada sobre isso e causou grande confusão. Por isso, resolvemos explicar diretamente para você o que está de fato acontecendo. Hoje o PSL tem dois grupos. O nosso grupo é leal ao presidente Bolsonaro, estamos com ele para o que der e vier, com ou sem dinheiro. Estivemos juntos na eleição, estamos juntos agora e estaremos juntos no futuro com ou sem dinheiro. Esse cenário parece o cenário atual? Que tem dois grupos com Bolsonaro, um pró e assim, um com até o fim, o outro não é bem assim, né? O outro é minha boca. O outro é bolsonarista de Instagram, posta foto e diz que tá com saudade, mas trabalhar mesmo que é bom por Bolsonaro, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Mudou alguma coisa? Não, né? Agora o Felipe Barros tá do mesmo lado. O presidente Bolsonaro é o nosso líder, ponto final. Bom, e nas confusões que nós vimos nos últimos anos, realmente o Felipe mostrou que ele tem Bolsonaro como líder. O outro grupo também se diz leal, né, a Bolsonaro, mas isso só durante a eleição. Depois mudaram de lado. Agora atacam Bolsonaro e até a sua família, seus filhos. Falam todo tipo de bobagem, nem o PT agride tanto o nosso presidente. Rapaz, parece o que eu vejo atualmente, sabe? Bolsonaro, aquele frouxonado, aquele frouxo safado, vagabundo, cadela do Centrão. Que coisa, né? Você sabe muito bem que tipo de gente estamos falando. Além disso, nós, leais ao presidente, também temos recebido muitos alertas sobre possíveis problemas nas contas do partido que são controladas pelo grupo bivarista. Por esta razão, pedimos a abertura detalhada das contas. Queremos apurar essas denúncias. Temos o dever de defender o dinheiro público e o presidente está conosco. Ele não quer e não pode correr o risco de ficar em um partido onde há problemas, para depois ser acusado de descuido e omissão. Por isso, precisamos abrir a caixa preta do PSL. Para nossa surpresa, a outra turma não quer abrir os dados. Reagiram violentamente contra isso e começaram a verdadeira guerra quando pedimos simplesmente a abertura nas contas, uma auditoria independente e escolhida pela maioria dos parlamentares, cujos votos trouxeram esses recursos que hoje estão às escuras. Isso mesmo, além de atacarem Bolsonaro e seu grupo de leais, passaram a defender que a caixa preta do PSL continue secreta. Por isso, querem nos calar, nos suspender, nos expulsar e tudo que puderem fazer para se livrarem do que mais os apavora, abrir a caixa preta. Deixamos aqui um compromisso, não desistiremos dessa batalha, não concordaremos jamais com a falta de transparência sobre as contas do PSL, né, a caixa preta. Podem expulsar todos nós para fabricar a maioria, vamos seguir lutando pela moralidade, com dinheiro público e, sobretudo, manteremos nossa lealdade ao presidente da República, Jair Bolsonaro e à nação brasileira. Onde o presidente estiver, estaremos com ele para o bem do Brasil.
Esperamos que agora você tenha entendido um pouco melhor sobre o que está acontecendo no PSL. Se esta mensagem foi útil para você, encaminhe para seus familiares, para os seus amigos e para todos que reconheçam como brasileiros honestos e leais. Todos merecem saber a verdade. 2 dias depois da traída do Felipe, o PSL seguia, na sua trajetória. A Executiva Nacional do PSL decide suspender Eduardo e outros 13 deputados. Filho do presidente Jair Bolsonaro é quem recebeu a maior punição. E aí começou aquela leva, começou a tirar os bolsonaristas de posições de destaque, das comissões, da própria CPMI das fake news, tirando todo mundo. Eu até posto aqui, acabo de receber meus pedidos de expulsão do PSL, da presença do PSL de São Paulo, protocolado por... E olha os nomes. Major Olímpio, esse faleceu, mas já tinha traído. E o suplente dele, que é o Giordano, esquerdola, ruim. Aconteceu o que com a Joyce? O Bozella, nem conta no Twitter, tem mais. Capaz de vocês nem saberem que é o Bozella. Não se reelegeu, né? Aí botou ali o Coronel Tadeu, Albunani, enfim. Sempre achei que eles seriam implacáveis contra corruptos e ladrões. Alguém poderia perguntar a eles qual crime eu cometi? Desafios da época. Olha isso. Filhos com mania de príncipes desgastam Bolsonaro, diz Major. Basta criticar Bolsonaro que ganha espaço na imprensa. Vocês viram isso recentemente? E olha o que o Carlos falava, E olha como tem tudo a ver com a questão de Santa Catarina. Aí vão falar... Aí eu falo aí, Você meu trabalho pro Carlos. Ai, meu Deus. Conhecemos o ex-presidente do PSL de São Paulo, no hospital. Após a facada, o tal Major Olímpio chorou em frente a meu pai, que determinou foco primordial na eleição do tal. Assim o fiz, e hoje este senhor diz absurdos sobre o trabalho que exerço de forma esgotante. És um bobo da corte. Não uso os atributos que merece, pois seria injustiça com o vaso sanitário. A ingratidão é um dos maiores defeitos do homem. Holofotes mudam os políticos. Dória que o diga, e poderia falar mais. Não adianta falar grosso comigo, pois estou andando para você. O Carlos tinha se licenciado de vereador e estava ajudando em muita coisa. Por Brasília, ajudar a informar Bolsonaro, levar como estava a temperatura das redes sociais. E aí as pessoas que ainda não tem... O Carlos não só ajudou na eleição do pai, ajudou a eleger muita gente, inclusive o próprio Major Olímpio. E aí não é reclamação nenhuma, não. É porque eu acabei encontrando alguns comentários nessas pesquisas. E aí eu acho que a pessoa... Se a pessoa for madura, eu acho que ela vai olhar e vai falar, poxa, eu evoluí. Eu deixei de ser um bobão. Se ela for uma pessoa bocó, ela vai ficar achando ruim, que tá relembrando coisas que ela já falou. Mas eu acho que a pessoa realmente deu uma evoluída nos últimos tempos. Aí, no contexto que Bolsonaro vivia, não tinha partido, não tinha, sendo traído pelas próprias pessoas que ele elegeu, não tinha imprensa. Na época só tinha 20 deputados, aquele caos. Aí você vê, o grande Constantino. Eu achei que você fosse vereador no Rio, que esse fosse o seu trabalho, Aí a Sarita falava, rapaz, ele tirou a licença não remunerada para ajudar na campanha do pai, com apoio maciço de seus eleitores no Rio de Janeiro, você sabe disso. A turma sempre teve um ódio do Carlos Bolsonaro, O povo sempre odiou o Carlos, velho. Sempre odiou. E os filhos sempre foram um problema. Os filhos sempre ficaram ao lado do pai. Aí, eu tava pesquisando assim, o Bolsonaro PSL. Para eu entrava assim, da saída de Bolsonaro, encontrei alguns fatos curiosos exatamente desse período. Ali do dia 10 a 17, 18 de outubro, ali aquela crise grande. E depois ali o finalzinho, 27, 26 e o início de novembro. Uma das postagens foi do Carmelo Neto, que hoje está aí no PSL, lá no diretório do Ceará, com o André Fernandes. Em 2018, Bolsonaro arrecadou 4 milhões, gastou 2, tentou doar o resto para a Santa Casa, mas o TSE barrou e deixou com o PSL. Alguns moralistas que hoje reclamam do CIPEC são os mesmos que estavam na coligação do PSDB, que gastou 53 milhões do fundão com Geraldo Alckmin. Hipocrisia.
Olha, isso daqui dá pra falar que pelo menos a direita evoluiu um pouquinho, porque lá atrás era uma moralidade. O pessoal achava bom não ter assessor. Aí eu só tenho 7 assessores. Eu sou um dos deputados que mais poupam e não apresentava nenhum resultado. Nenhum resultado. E achavam isso lindo. Aí você vê como são as coisas, né? Eduardo Bolsonaro, já em 2019, estava promovendo o CIPEC. Já em 2019. E estava sendo atacado por isso. Aí, eu acho que também se a pessoa amadurecer um pouquinho, ela vai olhar pra trás e falar, pô, como era bocó na época, né? Não é pirraça não, juro por Deus, é porque foi o comentário que eu achei junto. O partido tem de fazer a coisa que tem que ser feita, normal, não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém. Agora, a transparência faz parte. O dinheiro é público, disse Bolsonaro. Viram só bolsonaristas. O dinheiro do PSL é público. E foi ele que Dudu usou. Constantino, na época, ficou escandalizado porque usou dinheiro público para fazer o CIPEC. É o dia da fundação do partido. Aí o Filipe falou assim, pois é, uma coisa é usar os recursos destinados ao partido para conferência, estudos ou qualquer outro meio para promover as suas ideias. A direita é o que não estava acostumada com isso. Outra é dirigente malandro, malocar a grana. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí, olha essa postagem e vê como o que aconteceu em 2022, né? O Carmelo Neto até conseguiu prever bem o cenário. Preste atenção nas movimentações. Primeiro, Frota coloca o pé no PSDB. PSL trai Bolsonaro. Lobão diz que precisamos tirar Bolsonaro do poder. 4. Guru Isentão se revela eleitor de Ciro Haddad. O próximo passo nós sabemos. É ungir a chapa Huck Dória para 2022. Canalhas. O Guru Isentão era o Luciano Ayan. E realmente tudo isso aconteceu, né? Era o cenário e as coisas que nós vivíamos lá atrás. E aí eu acabei achando outra postagem. Não foi pro birra, me perdoe, campeão. Se Bolsonaro se cercou de tantos traidores assim, então ao menos podemos culpá-lo por péssima capacidade de escolha, não? Parece aquele corno manso que levou 1000 chifres, mas é incapaz de reconhecer que tem um dedo podre para selecionar parceiras. Aí, olha o que o Herbert dizia. Isso daqui foi antes da entrevista do Bolsonaro para a Record. Para com isso, Rodrigo. Quem montou as chapas foi a cúpula do PSL, onde Bolsonaro entrou só porque não tem candidatura avulsa. Em todo grupo político, as lideranças emergem da militância. Bolsonaro não veio de um grupo organizado, o que dá margem para muitos oportunistas. Era previsto. É que eu quero colocar de novo o finzinho da entrevista de Bolsonaro, só para vocês ouvirem. Aqui, ó. Forma eletrônica, junto ao eleitorado, até março teria um partido e eu teria ali, dos quase 6.000 municípios, né, talvez umas 200 candidaturas pelo Brasil. Eu estaria feliz com isso, porque teria como escolher, realmente, de fato, quem concorreria àquela prefeitura. Na última eleição, muita gente chegou de última hora, porque nomes bons até não queriam vir meu partido, porque não tinham tempo de televisão. Então assim, velho, a direita brasileira, ela, na maior parte do tempo, se acha professora de Deus, opina de coisas que mal conhece, sabe? Não conhece a sua própria história, não conhece o seu passado, não conhece o seu presente. Ontem um comentário foi assim, um cara foi lá, não conheço e não acompanho o trabalho do Kim Paim, mas... Como assim? Não tem mais, cara. Não tem mais. Se tu não me conhece, irmão, como é que tu vai fazer qualquer juízo de valor? É direita brasileira. Só para dar assim um exemplo. Olhem os dramas, os desafios, os sofrimentos, as coisas que aconteceram. Bolsonaro tá sofrendo o quê? Por erro de estratégia? Foi erro de estratégia? Sabe? O Carlos é um aproveitador? O Eduardo Bolsonaro é o quê? É um surfista? É um fritador de hambúrguer? Olha, eu acho que se você voltar no tempo e realmente olhar, sabe, com um olhar sério, minimamente responsável, eu acho que todo mundo consegue ver, sabe, de forma clara, velho, inquestionável, que tanto Bolsonaro quanto os filhos dele
Sim, pode não ser os melhores políticos da história do Brasil, mas alguma coisa a contribuir esses caras têm, sabe? E talvez merecessem um pouco mais de respeito. E talvez a direita devia olhar para as coisas, né, de forma um pouco mais séria. É muito bonitinho não tomar lado, ficar aí, né, pagando de isentão. A fala mais fácil de todas é cobrar a união. Ai, vamos unir a direita, como se fosse um problema de união. A gente tá vivendo, gente, os mesmos problemas há uma década. É uma década dos mesmos problemas. É mais de uma década. Porque não é só esse problema de eleição, oportunista. Cara, é problema de não ter organização, não tem burocracia. Os intelectuais, eles querem se vangloriar de um passado que nunca existiu, sabe? Sei lá, acho que o cara leu quando eu tinha 16 anos um livro, parou, e hoje em dia todos os tais intelectuais da direita fazem o quê? Opinam sobre política, e só. Não produzem nada, não tentam, sabe, explicar nada, é só gritaria, colocar a culpa no Bolsonaro, abafar o trabalho que está sendo feito lá fora contra o Eduardo. Se você abre aí qualquer questionamento contra os figurões, o próprio Roberto Campos Neto, aí vem todo mundo aí com 5, 6 pedras na mão, você não pode, como assim você está questionando os liberais, você é comunista, sabe, é um olhar simplista, maniqueísta. Quando é que isso vai ser superado, sabe? Quando é que vai ter um pouco mais de maturidade, uma verdadeira, assim, militância, né? Pessoas que olham para o que está acontecendo, sabem separar sei lá, sua torcida, né, da realidade concreta que se impõe. E só para encerrar o vídeo, com 2 coisinhas bem rápidas, com críticas e disputas internas, superfederação entre PP e União Brasil sofre debandada antes mesmo de oficialização. O que começa mal termina mal, né? Começou lá de trás, tomaram o dinheiro de vocês, que foi a bancada que vocês elegeram no PSL, que era para ser um partido compromissado, não foi. O PL aí do Valdemar segue pelo mesmo caminho. E daí? Esse é o Ciro Nogueira. Os acordos que fazem é sempre assim, para tentar tirar algum tipo de proveito. Nunca é pela pátria, nunca é pela nação, nunca é pela direita, nem que seja pela direita, não. É só assim, como é que a gente vai pagar mais poder? E essa direita fala, e tem gente querendo colocar essa federação como fiel da balança no Senado a partir de 2027. E a coisa tá tão bonita lá que o Caiado disse que buscará outra legenda se União Brasil vetar sua candidatura presidencial. Um político muito mais moderado que Bolsonaro, né? O Caiado, a família do Caiado era da UDN. E a UDN virou Arena, e a Arena virou, basicamente, assim, quando se desmembrou, virou uma parte o PFL, que é o DEM atualmente, né? Depois virou DEM, depois virou União Brasil. Então, assim, a família do Caiado tem, tal, não sei, vai ter século, né? Que o Caiado tem a avô que já era político. Cara, a família do Caiado tem mais de 80 anos, mais de 80 anos aí comandando a política e ligado a esse bloco. O cara tá no partido e o cara não consegue garantir que ele vai ser candidato pelo partido. Isso é a política brasileira. Isso é a política brasileira. Vou ler isso daqui. Não concordo com essa postagem em algumas coisas. Algumas coisas que acho que são relevantes. Mas o ponto central dela acho que eu não concordo. Mas ela abre assim algumas discussões interessantes. Eu tava passando na rede social, e a gente encerra com isso aqui mesmo, e dias atrás eu vi essa postagem. O professor Glauco é mais ligado ao PSOL e é lulista. E aí, tudo bem? Já elegeu algum vereador no Brasil recentemente? Ele faz essa provocação ao Ruizão do PCO. E o Ruizão falava o seguinte, ó. Para muitos petistas, não todos, a coisa mais importante do mundo é a eleição. Para isso, são capazes de fazer alianças eleitorais com os piores criminosos políticos, Paulo Maluf, Alckmin, etc. São capazes de defender qualquer proposta que agrade ao ouvido do eleitor, seja ele de esquerda, direita ou extrema-direita, são capazes de fazer promessas que não vão cumprir. Isso daqui, de coração, eu não vejo acontecer na direita. Sabe? Tem alguns limites que não são cruzados. Principalmente fazer promessa, né, que você vê que claramente, velho, não é proposta de direita só para agradar a esquerda. Pelo menos isso no bolsonarismo eu não vejo. Quer dizer, a eleição é, em grande medida, um concurso de vigarice política. Além disso, é um verdadeiro mercado de peixe. Quem não tem dinheiro para comprar não leva.
O Congresso Nacional, Senado, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores estão repletos de picaretas. Mas o cidadão abaixo acha que é mais importante ganhar uma eleição. Seu parâmetro político são muito baixos. Resume-se a uma versão particularmente perniciosa do carreirismo de classe média. Ganhar uma eleição, se é que um partido revolucionário conseguiria ganhar uma eleição, uma vez que nem mesmo o PT, com todas as características oportunistas possíveis, ganhou efetivamente, uma vez que nunca chegou nem perto de ter maioria no Congresso, não vai mudar, como não mudou até agora o Brasil, que é a nossa principal e única preocupação. Dizer o contrário é mentir para o povo. Eleição no Brasil serve, na maioria dos casos, para dar emprego para quem não quer trabalhar. Nós participamos das eleições, que são profundamente democráticos porque são um meio não muito bom de propaganda política, nada mais. Não somos mercadores de ilusões e nem estamos à procura de emprego. E esse final eu discordo dele bastante. Eu não acho que eleição é só para dar vaga para desempregado. Eu acho que você consegue fazer muita coisa como político. E eu acho que são um meio que, se você trabalha de forma organizada, você tem uma tendência de crescer. Crescer e ganhar cada vez mais poder. Se você parar para olhar a própria história do PT, o PT foi crescendo conforme o tempo foi passando. Depois vem um declínio quando os escândalos começam a aparecer, quando começa a ter internet. Mas você trabalhar de forma organizada e entregar algum resultado aí para setores da sociedade, principalmente para a sua militância, você consegue reforçar, né, cada vez mais a sua posição em ganhar novos adeptos, novos eleitores. Mas quando ele fala que ganhar a eleição não é tudo, esse é um grande ponto. Porque não é só ganhar a eleição. Não é só ganhar a eleição. Quem quer só ganhar a eleição é o Ciro Nogueira. Só pensa na federação. O Caiado também só quer ganhar a eleição. Ele tá pensando nele, na carreira dele, já fez de tudo. Ele quer porque quer. Eu quero ganhar a eleição. Óbvio que eu quero ganhar. Eu não quero o Lula. Eu não vou votar no Lula. Eu vou votar em qualquer um que não seja o Lula. Se não for o Lula, eu vou votar porque eu não vou ficar fazendo birra. Sabe? Eu não sou idiota. Eu não sou do MBL do voto nulo. Agora, eu acho que tem coisas que também são mais importantes do que isso. Eu acho que já passou da hora de deixar claro, sabe? Esse aqui é um grupo, esse aqui é outro grupo. Não somos inimigos, mas a gente trabalha, né, de formas diferentes. Então, tu trabalha aí, eu trabalho acolá. Em pautas, a gente senta para conversar e tenta trabalhar junto. Anistia a gente vai trabalhar junto, segurança pública a gente vai trabalhar junto, liberdade de expressão a gente vai trabalhar junto. E outros temas possivelmente também, sabe? E vida que segue, a favor da família, né? Pautas ligadas à doutrinação das escolas. Eu trabalho junto, pô, nessas pautas. Mas, eleitoralmente falando, dá pra ver que tem um bloco que realmente vê Bolsonaro como uma figura de liderança. E vamos lá, Jair, porque deve é. Tem outro que não é bem assim. Enfim, aqui foi só um pequeno relembrar de um pequeno episódio do PSL, mas que eu acho aí que abre espaço aí pra vocês refletirem sobre algumas coisas, né? Os problemas da época, pensar onde você estava em 2019, o que você sabia de política em 2019. Eu falo por mim, eu jamais faria essa análise em 2019. Eu não teria capacidade nenhuma. Eu estou menos burro, graças a meu bom Deus, né? E as pessoas amadurecem, aprendem, ninguém nasceu sabendo tudo. Agora, as pessoas também têm que querer aprender, né? E tem que ser honestas nas suas análises, né? Nas suas afirmações. Eu sigo olhando para trás com a certeza de que se eu me arrependo de uma coisa foi não ter defendido ainda mais o Jair. Era para ter passado ainda mais pano. Porque quanto mais eu olho para trás, mais eu entendo as complexidades, mais eu vejo o quanto cobraram de forma injusta que um ser humano sozinho salvasse o país. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, né? Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro que tem essas histórias e muito mais, né? Essas aqui vão aparecer no Atlas de novembro, né? Vai deixar lá registrado, uma forma um pouco mais... A explicação não é assim de boca, né? Não tem idas e vindas. Então fica mais concatenada, mais organizada. kimpaim.com.br. E eu vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!